Fala, dono de delivery, estou aqui mais um dia trazendo algumas informações para você. E nesse dia eu achei interessante trazer um tema que pouca gente acaba comentando sobre antes de ativar o tráfego pago no seu delivery, coisas que você deveria se preparar e até entender o porquê que você está ativando esse tráfego pago. Hoje é muito comum e eu acredito que você, como dono de delivery, recebe pelo menos 3, 4 mensagens de algum gestor de tráfego, alguma agência, alguma assessoria especializada em delivery sobre você fechar um plano, começar algo diferente no seu negócio e tudo isso é muito válido. Primeiramente, eu quero dizer aqui que agências, gestores de tráfego, hoje em dia estão muito mais qualificados em delivery do que antigamente. Hoje tem muita informação para agência e eu, como profissional da área, posso dizer que por mais que tenham pessoas ruins, obviamente, como no seu mercado tem também, existem muitas pessoas boas. Então aqui eu vou colocar 3 pontos que você deveria se preparar antes de entrar com tráfego pago no seu delivery e 3 pontos que você deveria analisar nesse parceiro antes de fechar esse negócio, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar do seu lado. Eu acho muito interessante a gente começar apontando algumas coisas dentro de casa, sabe? Porque os ajustes principais que você vai ter que fazer nem é fora, é você olhar para dentro e ver alguns pontos. O primeiro, você já tem um cardápio próprio. Esse é o primeiro ponto. Você já tem um cardápio próprio? O que que seria um cardápio próprio, William? Anota aí, cardápio web, brand, etc. Vários outros que você vê propaganda por aí, né? Tem muitos, né? Você já tem um cardápio próprio seu mesmo? Não estou falando de iFood nem outro tipo de marketplace, tá? O primeiro ponto, antes de ativar um tráfego pago, você tem que ter um cardápio próprio. Então, aqui vem um ponto bem importante. Se você não tem, volta um pouquinho, segura esse ajuste. Mas, William, eu posso começar fazendo isso no WhatsApp, mandando o tráfego direto para o WhatsApp, só para mim ver acontecendo com a agência? Pode, mas você tende a se arrepender disso. Por quê? Porque existe um problema bem comum nisso, que é começar a vir gente. é, Vi seu anúncio e tenho interesse. Isso é muito comum. E numa hamburgueria, num sushi, numa pizzaria, imagina, você tá lá à noite e chega 10 mensagens dessa, você não tem um bot, não tem ninguém para responder isso, porque a sua galera tá na correria e você vai perder dinheiro, sabe? Essa é a forma de dizer. E outra coisa, um cliente que quer comprar de uma hamburgueria, de uma casa de sushi, seja uma doceria também, qualquer coisa que seja delivery, a pessoa tem pressa. Lembra sempre comigo, o Mercado Livre, que é o Mercado Livre hoje, né, que é o maior marketplace da América Latina, tem uma função lá chamada Full, que é para quem? Para quem quer comprar e receber amanhã. Agora você imagina o cliente de delivery, ele quer receber 30 minutos depois do pedido. Aí você imagina, você só tem o WhatsApp, e demora para responder. Esse cara vai embora e além de ir embora, ele vai reclamar muito do seu atendimento e não volta mais. Aí vai ver o seu Google lá cheio de mensagem que já aconteceu com clientes nossos, mensagens assim, não respondem o WhatsApp. E aí é muito chato, né? Eu acho que eu vou deixar aqui, ó, WhatsApp só para negócios muito pequenos. Aí você pode falar que eu tô me contradizendo em algum momento, né, com o que eu vou falar aqui para frente. Galera, o WhatsApp, quando eu digo WhatsApp para negócios muito pequenos, eu tô falando respostas, eu vou escrever aqui embaixo também para você guardar, respostas manuais. Se você tiver um bot, tudo certo, ok? Porque daqui a pouco eu tenho certeza que alguém pode olhar esse vídeo e falar: tá, mas o WhatsApp é a maior plataforma do mundo, como que o William tá falando isso? Então, se você tem um WhatsApp e é um seu negócio bem começando, sem ninguém ajudando, automatizando isso, tudo certo. Mas senão você vai ter problema e isso eu já sou prova disso porque a gente
quando ajuda um cliente a começar, a primeira coisa, que se ele não tem um cardápio, eu nem pego para fazer nenhum tipo de tráfego pro WhatsApp que dá problema, galera. Então, aqui vem um ponto bem legal. O segundo ponto que eu acho fundamental aqui, antes de você começar a fazer tráfego pago, pixel do Facebook. O que que é pixel do Facebook barra meta? Eu vou colocar aqui. Galera, é muito comum isso ainda. E eu acredito que esse canal de Strava Delivery tem um propósito em falar com você, dono de delivery, para a gente ajudar a mudar a mentalidade sua em relação à profissionalização de marketing do seu negócio. É muito comum hoje, chega uma agência, cobra de ti R$ 3.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 5.000 e toda a estratégia do negócio fica na mão da agência. Você não tem acesso, você não sabe criar uma conta no Meta Ads e isso, eu vou ser sincero, acaba atrasando seu negócio. Imagina que você não gostou daquela agência e você quer sair 3 meses depois, ou também quer testar outra coisa. Galera, onde que vai estar a sua conta? O que gera volume de venda para o seu negócio na mão de um terceiro? Isso não é certo. E aqui eu vou te explicar uma coisa. Olha só como é simples. Criar conta de anúncios Facebook. Olha só, eu coloquei no Google, tá? Isso, beleza? Então você vai vir aqui, ó, gerenciador de anúncios. Deixa eu ver se você tá vendo essa página, ó. Gerenciador de anúncios, olha que simples. Aqui você vai clicar e aqui você já vai conectar diretamente na sua conta, tá? A minha tá conectada aqui, ó. Daí você dá um começar agora e aqui já vai para gerenciador de anúncios. Daqui para frente, logo logo eu vou fazer uma aula específica para você sobre isso. Mas coloca no Google criar conta de anúncios no Meta Ads. Coloca essa mensagem no Google, essa procura, você vai encontrar de certeza a forma de fazer isso. Então, esse é o tópico 2. Terceiro e último tópico da sua parte antes de ativar o tráfego pago no seu delivery, tá? E esse é o mais fundamental. Sem fotos boas, você não vai vender. E mais uma junto, sem estrutura boa, você não vai vender. Aqui é fundamental e é uma coisa que das duas de cima ativou é uma vez só. Essas duas, essa terceira que tem duas, né, junto, é uma coisa fundamental para o seu negócio. Galera, eu sou fotógrafo, né? A nossa assessoria aqui entrega um plano completo aqui na região de Santa Catarina, do Vale do Itajaí. A gente atende fotografia e vídeo somente nessa região, mas eu vou falar uma coisa para você. Qualquer R$ 500, R$ 800, R$ 1.500, R$ 2.000 investido em um bom fotógrafo para fazer foto do seu produto, ou você mesmo ter a capacitação. Logo, logo, talvez eu coloque uma aula sobre isso aqui, como começar a fazer fotos do seu delivery. Se você gostar dessa ideia, comenta aqui embaixo. É, isso vai mudar o seu delivery. As duas informações de cima, como eu falei para você, é padrão. Agora, essa terceira, você precisa dedicar tempo fazendo foto do seu delivery. Se você não tem tempo, contrata alguém. Se você tem um celular iniciante que você acha que não vai ficar boa, contrate alguém, sabe? Invista nisso, invista no cartão. Já aconteceu casos de clientes aqui investir em pagar em 6 vezes no cartão com um jurinhos pequeno e o retorno dele foi no primeiro mês daquilo que ele fez. Se eu pudesse, eu colocaria aqui, mas não é meu foco vender o meu trabalho nesse ponto. Mas quantas avaliações que a gente tem aqui da nossa parte eu tinha um combo parado que eu resolvi fazer foto com a Claf e esse combo deslanchou no meu negócio. Então, isso a gente está falando de um produto. Agora, tu imagina seu cardápio de 15, 20 itens, tudo padronizado. Isso é parte do negócio. Isso é fundamental para você conseguir fazer com que a agência trabalhe. Algumas agências vão te recomendar isso, outras vão começar só a ativar. Então, é seu papel. Escuta uma coisa: é seu papel como dono de delivery entender o marketing do seu negócio, sendo bom
O ruim, a agência, é seu papel saber o que você vai pedir dele. E se você entregar um cardápio bom para ele, ele já tem um ponto muito bom para começar e eu tenho certeza que o negócio vai fluir. Outro ponto, sem estrutura boa você não vai vender. O que que é estrutura boa? É padrão isso, nós não temos nenhum tipo de vídeo sobre isso, mas futuramente eu vou fazer também, a gente está começando o canal ainda, né? Tem muita coisa, mas assim, ó, produto isca, um lançamento por mês, no mínimo, pelo menos uns dois, três combos para duas pessoas. Isso tudo no topo do seu cardápio, tá? Isso aqui seria fundamental você já deixar pronto para a agência. E aí, com isso, a agência já vai olhar para o seu negócio diferente e vai pensar: opa, esse cara não está começando hoje. Esse cara entende do que está fazendo. E aí, tu não vai ter tanto problema com alguém tentando, de alguma forma, te dar uma enroladinha aí. Beleza? Então, fechou? Essa é a parte que eu queria falar contigo. Agora eu vou falar para você como decidir, três pontos para você decidir qual a, por que contratar uma agência e o que você vai analisar nela. Uma, ter clientes na mesma região que a sua. Esse ponto um aqui, ele é fundamental para você poder fechar uma agência. Eu acredito que uma agência, para ela conseguir entender o seu negócio, ela primeiro, pelo menos, tem que ter alguma base de cliente na sua região. Sabe? Por mais que ela não tenha atendido naquele momento, mas ela tem algo ali que ela entende da região, que ela estudou ou que ela, dentro de uma mentoria que ela faz, alguém explicou para ela como funciona a sua região. Por quê? Porque nós vivemos em um país muito diferente em cada ponto. Eu estou em Santa Catarina. Se eu for fazer uma hamburgueria em Santa Catarina, aqui nós estamos no momento de inverno, passando por uma mudança que tem dia que está mais calor, tem dia que tá mais frio, não tem esse tempo. E aqui é diferente de São Paulo, diferente do mais pro norte, nordeste, então você tem que entender que a sua agência tem que ter uma base ali, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela precisa saber seus custos, CMV. Galera, esse daqui é um ponto fundamental. Para o dono de delivery, dois pontos é importante. Ela precisa saber seus custos, o CMV no caso, o mínimo e também seu faturamento. Por que que eu tô colocando isso daqui? Porque eu sei que talvez você não saiba seu custo total, não saiba o CMV do seu negócio de forma correta, mas imagina comigo, a agência vai chegar com tudo, daquele jeito, querendo atropelar tudo, vamos fazer acontecer e vamos colocar dinheiro e vai dar certo. Se ele não sabe quanto que custa o seu salada, o seu sushi, o seu combo de sushi, o seu pastel, não sabe o mínimo do custo do seu negócio e você também não sabe, galera, esse daqui vai dar um problema muito grande. Ali eu poderia até ter colocado em cima também que isso é um ponto para você, mas eu acredito que quem está vendo esse vídeo já está buscando também informações sobre isso. Então, ela precisa ter acesso ao seu custo, tá? E o seu CMV, no caso, se você tiver, e também, principalmente, ao faturamento. Faturamento não somente do delivery, mas ela precisa saber o que vende mais. É a pior coisa, eu vou falar para você. Eu vou até, isso não estava aqui, mas eu vou anotar, ó. Top 10 itens, clientes ativos, cupons que saem. Isso daqui, galera, é o mínimo que tem que ter no sistema decente para você poder ter uma agência para trabalhar para você. Porque se não tiver os top 10 itens que saem, não sabe a quantidade de cliente que ficou inativo e ativo, você vai perder muito dinheiro, sabe? E isso vai te gerar um estresse com a agência porque eles nem sabem para onde vão. A agência vai precisar ativar cupons, então tem que ter cupons no seu cardápio, tá? Então esse ponto aqui é bem importante. Ela precisa conhecer seus custos, o mínimo, tá? E o seu faturamento. Como que ela pode conhecer o seu custo? Olha, vou dar exemplo aqui: um hambúrguer salada me custa 12,50 para fazer ele.
Olha, essa é a margem que eu tenho aqui para você entender o que eu posso trabalhar, porque tem muita gente que vai chegar, vamos fazer um dia de maçã por R$ 13,90 o salada, vamos fazer um combo onde você dá 50% de desconto. Isso a gente tá falando de custo, de CMV, mas fora aluguel, fora funcionário. Então é importante e a minha maturidade dentro de um negócio de delivery, mesmo não sendo dono de delivery, aconteceu porque, graças a Deus, os clientes que a gente trabalha tem essa clareza. E isso ajudou muito a gente a crescer. E você vai ajudar o seu parceiro com certeza a crescer você tendo essas informações. E o terceiro ponto para contratar uma agência, antes de tomar uma decisão, né, se é ela ou não, tenha noção do tempo mínimo de resultados. Isso daqui eu não vou colocar em vermelho, mas vou colocar em azul aqui para você entender. O que é noção de tempo mínimo de resultado? Você vai perguntar para a carteira dele, sendo que ele pode ter 2, 20, 50, 500 clientes. O meu amigo, então, eu tenho aqui uma dúvida básica. Você tem outra hamburgueria, outro sushi que você atende, né? Em outro lugar do país, em qualquer região. Uma pergunta para você: qual o mínimo que demora para ter resultado normalmente seus clientes dentro desse processo? Se a pessoa já tiver cliente, né? Se for uma agência do zero, você ser o primeiro cliente, acaba que você vai ser o case dele nisso. Normalmente, as agências vão ter isso como base. Eu tenho a minha base aqui, tá? Eu tenho a minha base direta aqui, que eu já trabalho com os clientes, então eu sei quanto uma hamburgueria demora para sair do lugar, eu sei quanto um sushi demora, eu sei quanto um pastel demora, uma pizzaria demora, sei qual é o melhor ramo para a gente já trabalhar e a agência já vai vir com um conhecimento dela para isso. Isso vai ser muito legal. Então, esses seriam os três pontos que eu acho muito fundamental você perceber na agência, tá? E claro, né? Atendimento, seriedade, isso você vai conhecendo o processo. Muita gente acaba falando, ó, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu vou estar lá 24 horas te atendendo. Na primeira busca que você tiver, esse cara some. Então, isso não tem como prever. A única forma de prever é se você tiver outros conhecidos que podem te indicar pessoas que você já conhece, é a melhor forma. Ou se ele passa para você, ó, esse cliente aqui já trabalha com a gente, pode entrar em contato e tal. Isso é muito legal. Então, eu fico por aqui. Essas são as dicas que eu queria te dar hoje. Nada muito fora do que talvez você imaginava, mas pode ser que para alguns aqui seja fundamental para você, antes de ter um tráfego pago ativo, você pensar nessas coisas. Tamo junto e até o próximo vídeo.